Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte moderna. Meu nome é Luciana Carvalho, sou estudante de artes visuais do Centro Internacional Uninter e essas aulas estão relacionadas ao meu estágio supervisionado obrigatório e daremos continuidade agora para o nosso próximo tema, que é o pós-impressionismo. E aqui eu trouxe já de cara algumas características principais desse movimento. Então, veremos a valorização da subjetividade na criação das obras, utilização da bidimensionalidade em detrimento da perspectiva, utilização, dessa parte, representação de temas da vida cotidiana, uso de técnicas do pontilhismo, emprego da teoria das cores, utilização de técnica e luz e textura. Nós veremos aqui adiante. Então, temos que lembrar que além dos impressionistas trazerem esse novo ar moderno, temos que lembrar, novamente falando, também que eles queriam criar uma réplica melhor ainda e mais perfeita da impressão visual. Então chegou a um ponto que tudo que havia para ser explorado lá no impressionismo, buscado, esse quesito, chegou ao final. Então tudo que eles queriam, a demonstração da luz, da forma, que não tinha forma no caso, como eu mostrei nas obras anteriores para vocês, já tinha chegado até um certo ponto e eles não tinham mais o que buscar, não tinham mais o que se aprofundar nesse assunto. E aí então começa a nossa aula de hoje, que nós falaremos do pós-impressionismo, que no final do século XIX, esse termo foi dado por Roger Fry, que foi um crítico de arte inglês. Esse termo ele usou aos artistas que vieram após o impressionismo. Óbvio, né? Parece bem óbvio. Bem óbvio, né? Impressionismo, depois do impressionismo vem o pós-impressionismo. Mas esses artistas aos quais ele se refere, eles não tinham nenhum grupo relacionado e eles tinham algo que eles rejeitavam do impressionismo. Então, algumas coisas do impressionismo eles acabavam rejeitando, eles não formavam grupo nenhum relacionado a esse movimento e eles criaram, não fizeram, mas eles criaram esse estilo, Então, quando se fala de pós-impressionismo, nós não estamos nos referindo a um certo tipo de grupo, mas sim a um estilo que foi referente a algumas coisas, algumas técnicas, algumas normas que nós veremos para frente, que os pós-impressionistas rejeitavam lá do impressionismo. Então, por isso que temos aqui o pós-impressionismo. Dentro dos maiores artistas, nós temos o Georges Seurat, o Vincent van Gogh, Paul Cézanne e o Paul Gauguin. Eles queriam a solidez e a forma dos objetos, que eles diziam ter se perdido no impressionismo, mas eles também não queriam voltar atrás e perder todas aquelas, deixar de lado, tudo aquilo que foi progredido, que foi adquirido no impressionismo, como a relação do estudo da luz nas superfícies e objetos, e eles aperfeiçoaram a técnica de colocar a tinta na tela, e aí eu vou contar essa história para entendermos melhor. O Georges Seurat e um amigo chamado Paul Chan, eles começaram a estudar mais profundamente sobre a percepção e a disseminação da luz, transmissão da luz e da cor no trabalho de Eugène, que era um químico diretor de uma fábrica de tapetes.
E nessa fábrica, ele supervisionava a produção, a parte lá do tingimento, e nem sempre era possível chegar a determinadas cores. E aí tinha muitos clientes que reclamavam da produção desses tapetes. E após observar muito, ele descobriu que os problemas tinham mais a ver com a ótica do que com a química. Os problemas tinham a ver com a proximidade das cores no entrelaçamento dos fios. E ele resolveu investigar isso com base científica. Então, ele não achou, ele fez um progresso científico. E em 1839, ele estabeleceu a lei do contraste simultâneo. A aparência das cores é profundamente afetada pela sobreposição das cores, das outras cores. Então, quando colocamos um rosa sobreposto a uma cor azul, nós enxergaremos um rosa diferente do que se nós colocarmos um rosa sobreposto a uma cor vermelha, por exemplo. Então, essa é a lei do contraste. E ele concluiu que todas as cores são alteradas pelas cores ao seu redor. E ele deu atenção às cores e criou também o círculo cromático, que é aquele círculo lá que todo mundo já viu em algum lugar por aí, que tem as cores análogas e as cores vizinhas. E vindo disso, no caso, que a cor se mistura no olho e não na palheta. Eles aperfeiçoaram a técnica de colocar a tinta na tela e então foi criado o pontilhismo, onde eles colocavam um ponto azul ao lado de um ponto amarelo e então, de certa distância, né, que pertinho você vai ver os pontinhos, mas de certa distância, vemos a cor verde, ou seja, a cor se mistura no olhar, no ver, né? E essa técnica também foi chamada de divisionismo, até porque às vezes eram feitas com tracinhos e nem sempre eram pontinhos. Então a gente fala pontilhismo, mas esse conceito de divisionismo também pode ser atrelado a esse movimento. É, na verdade, atrelado a esse movimento, né? Porque às vezes eles faziam uns pontinhos mais longuinhos, né? Uns tracinhos, no caso, e não somente pontos. E isso que era para recuperar a forma dos objetos, uma estrutura para não ficar aquela coisa mais dissolvida sem forma, que era o que acontecia em algumas pinturas do impressionismo, né, que ficava muito diluído, toda a pintura ficava diluída. Então eles queriam ainda assim ter essa forma. OK? E aí, né, o Georges Seurat, ele foi um importante pintor francês, considerado pioneiro do pontilhismo, assim como Cézanne. Seurat é conhecido como um dos representantes do movimento pós-impressionista. E o que nós temos aqui? Nós temos duas obras do pontilhismo. Notem que quanto mais você olhar, quanto mais você aproximar, você vai ver os pontinhos que foi feito na imagem. Mas de longe, todas as cores se misturam no olhar, no ver, e nós enxergamos uma cor definida por outras várias cores que tem na tela. Essa dali da Torre Eiffel, por exemplo, é uma pintura de óleo sobre tela que foi realizada por Georges Seurat em 1889. A obra mostra a Torre Eiffel em Paris, que todo mundo já viu em algum lugar, durante a sua construção. É possível ver na pintura que ela ainda não estava finalizada, sem o seu último piso, né? O quadro foi finalizado no mesmo ano em que a torre foi inaugurada, para sua exibição e exposição universal em Paris. Apesar de ter sido retratada por Seurat, outros pintores da época também decidiram picotá-la, né, por não concordarem com a sua construção, como é o caso de Camille Pissarro. A técnica que foi utilizada foi a técnica do pontilhismo, utilizados pelos membros do neoimpressionismo ou pós-impressionismo, independente, pode ser também neoimpressionismo, que foi fundado aí por Seurat. No pontilhismo são utilizadas pequenas manchas de cores, que são cores puras, que quando são justaspostas,
justapostas. Falei a palavra certa. Criam a imagem no olho do observador. Então, lembrem que dentro dos estudos eles concluíram que a cor se misturava na ótica e não necessariamente de uma forma química. E aí, nós temos ali do lado uma outra imagem com cores mais diferentes. Então, notem ali que tem o azul é muito predominante nessas obras. E ali do lado, o grande passeio no rio Sena, que é do Jorge Seurat. Notem que o amarelo e o azul na árvore identificam ou nos fazem enxergar tudo muito verde, né? Então, eles conseguiram colocar ali mais forma na figura, no objeto, do que havia lá no impressionismo, que esses artistas criticavam, não gostavam dessa parte. Eles não gostavam, não queriam fazer nada muito diluído dentro de uma pintura. Eles queriam fazer a figura aparecer na pintura de uma forma mais concreta, mais objetiva ali, ok? Aí, nós vamos ter também aqui algumas pinturas de outros artistas, como o Vincent Van Gogh e o Jorge Seurat, que eu já vou explicar aqui para vocês. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o Jorge Seurat, que foi muito importante aí nessa parte, que por causa do pontilhismo, né, no caso, dessa maneira nova de pintar, de misturar as cores. Ali no século XIX, final do século XIX, o desenvolvimento das teorias psicológicas e também fisiológicas gerou um certo tipo de conhecimento que começou a ser usado aí pelos pintores dessa época. Os impressionistas já pregavam que para se alcançar diferentes tons, as cores não precisariam ser misturadas, como eu falei já isso aí anteriormente, mas que poderiam ser colocadas lado a lado em pequenas porções. O nosso olho se responsabilizaria por misturar as cores e gerar tons intermediários. O Jorge Seurat, as suas grandes telas, ele também tem uma obra que foi inacabada, que é chamada O Circo, de 1890, que também faz parte desse movimento, e o pontilhismo revelou particularmente apto a produzir uma atmosfera bem vibrante de luz e calor. Foi também, de certo modo, uma das tendências aí que melhor anunciaram a abstração da cor e forma, e a forma que chegaria anos depois da pintura ocidental. O Seurat, ele produziu muitos escritos teóricos e pintou também muitas paisagens marinhas, cenas de Paris e outras cidades francesas pelas quais ele viajava. O Paul Gauguin pintou essa primeira imagem que vocês estão vendo ali, chamada Mulheres Tahitianas na Praia. Ela é uma pintura de 1891 e a pintura retrata duas mulheres lá na ilha do Tahiti, no Pacífico, na praia. A pintura está atualmente localizada lá na França, né, em Paris, e ele pintou essa tela referente a uma pintura, ele pintou, na verdade, uma pintura semelhante chamada Parauapí, que está na coleção de Galerie Neu Mistier. Acho que é assim que se fala. Em tahitiano, Parau significa palavra e Api significa novo. Assim, Parauapí significa notícias, né? Uma saudação como é
errar te paral api, ou o que há de novo, por exemplo. Então, essa é do Paul Gauguin. E essa outra ali do lado, nós temos a bem conhecida e famosa pintura do Van Gogh, que é os 12 girassóis, né? Que ele pintou. O Van Gogh, ele era holandês, e após a chegada do pintor no sul da França, né, que ele se estabeleceu lá em Arles, passou a utilizar efeitos de cor e de luz com mais intensidade. E 12 girassóis numa jarra pode ser considerado o culminar de todo este efeito na obra do artista. Essa obra ela foi finalizada em agosto de 1888 e o quadro está exposto na Neopinakothek, em Munique. Atualmente, esta é uma das telas mais famosas do mundo, para vocês terem noção. O tal sucesso, ele é reconhecimento, e o reconhecimento contrasta com a vida do seu autor, né? Porque o Van Gogh teve, assim, uma vida muito marcada, que ele sempre viveu à margem da sociedade. Ao longo de toda a trajetória do Van Gogh, o artista vendeu somente um quadro. Imagine, hoje ele é considerado incrível, maravilhoso, mas ele vendeu apenas um quadro em toda a sua trajetória como artista, e ele foi reconhecido mundialmente somente depois da sua morte. Na primeira fase das pinturas de Van Gogh, o artista ele priorizava por temas que eram relacionados à vida simples e camponesa. Então vocês vão ver lá muitas coisas, muitas obras lá como os comedores de batata, né? O pintor trabalhava com tons escuros e composições que elaborava, notando-se ainda a forte inspiração em outros artistas do período, né? Nessas obras, é evidente a figura humana como o principal tema, assim, de todo o seu trabalho, sendo que recebiam destaques as classes sociais mais baixas, né? Que eram os camponeses, os tecelões, os agricultores. E além dessa paleta terrosa que ele usava, ele também utilizava o contraste entre o claro e o escuro, para criar uma atmosfera mais dramática e expressiva. Até então, os estudos de anatomia elaborados por Van Gogh eram evidentes nas obras que ele produzia. Aí, quando ele chega em Paris, o estilo da pintura dele passa por uma alternação. Nesse novo momento do artista, as cores ganham uma dimensão fundamental nas pinturas executadas por ele. Isso foi possível devido ao contato com os novos artistas e as novas técnicas que eram conhecidas pelo irmão dele, o Theo, que o recebeu em sua casa. A influência mais clara nas obras e do movimento impressionista, que tinha como pintores participantes nomes como Monet, Gauguin e Degas, a partir disso, as obras do Van Gogh deixaram de trazer essa figura humana como o elemento central e principal das suas obras, e ele começou a pintar, então, ele se direcionou a essa natureza morta, como é o caso dessa pintura que nós estamos analisando, os 12 girassóis no vaso. Ou também ele começou a pintar ambientes e objetos, como todo mundo sabe lá, o quarto de Van Gogh, a cadeira do Van Gogh com cachimbo. A cor nas obras do pintor passa a ser utilizada de uma forma de expressão sem compromisso nenhum com o realismo. Então ele não queria retratar nada que fosse real. Tipo, eu preciso retratar esse vaso de girassol como ele realmente é, porque ele tem que ser algo real. Não, ele não tinha esse compromisso. Contrastes entre cores harmônicas, como o verde e o amarelo, vão receber muito destaque em todos os girassóis que ele vai pintar, inclusive nessa jarra que nós estamos vendo. Existem outras tantas telas que ele fez relacionada aos girassóis, lá em 1888. Vale a pena dar uma pesquisadinha. Agora, então, falaremos sobre o simbolismo. Aí um outro movimento da arte moderna. Você vê que a arte moderna é muito longa, muito marcada por diversos movimentos. E aí, o simbolismo, ele começou como um movimento literário.
em 1886, com poetas e escritores, e depois atingiu também as artes visuais. Podem se agrupar porque eles rejeitaram a tradicionalidade, né, da arte acadêmica, as concepções realistas da arte, e também tinham características subjetivas que caracterizava e considerava as coisas unicamente pessoal. Então, ali nas características que eu trouxe no slide, nós temos a subjetividade, que é isso que eu acabei de falar. Caracteriza e considera as coisas unicamente e pessoal. Então, a subjetividade é meu, é o como eu vou caracterizar, como que eu vou analisar unicamente do meu modo pessoal algum objeto, alguma obra, alguma coisa. O misticismo e a forte religiosidade. Então, muitas das obras vão estar ligadas à religião, ao misticismo, né? Principalmente também, muitas e muitas obras vão estar relacionadas à mitologia grega, por exemplo, que nós vamos ver ali na frente. A presença de assonâncias, aliteração e musicalidade. Temas que são abstratos. Transcendentalismo, pessimismo e decadentismo, né? Uma decadência também vai haver aí nas obras do simbolismo. E aí eu trouxe essa imagem, essa obra do Orfeu de Gustave Moreau, em 1865, que eu já vou contar para vocês do que se trata. Os artistas do simbolismo, eles queriam ir além do mundo que era representado pelos impressionistas. Olha só, mais alguém contradizendo os impressionistas, né? Os simbolistas foram os primeiros a dizer que o mundo inteiro dos estudos da alma e que as emoções eram mais adequado tema da arte do que o mundo objetivo das aparências externas. Então, eles ligavam muito mais para aquilo que estava dentro das emoções da alma do que aquilo que tinha uma aparência objetiva externa. E os temas prediletos eram fantasias, emoções e experiências intuitivas a favor do mistério e da imaginação. Como precursor do simbolismo, nós temos Puvis de Chavannes. Eles também criaram obras com cores suaves. Ele era conhecido como o maior pintor da França, mas praticamente foi esquecido ali no final do século XX. As suas obras evocam uma atmosfera tranquila e requintada, e que faz pensar na Arcádia, que é na Grécia antiga, que ela era admirada como uma versão do paraíso. Procurem lá pela Arcádia, que vocês vão ver que existem muitas obras do Puvis de Chavannes que ele retrata com tons bem claros, bem bonitos, que dá realmente uma sensação de paz, né, de paraíso, que a Arcádia é uma utopia desde os tempos antigos sobre o paraíso. E por ele retratar esse tema fantasioso e cheio de imaginação, seu trabalho é sim considerado pioneiro do simbolismo. Agora, falando da nossa obra aqui do Orfeu de 1865, que é da mitologia grega, como fonte, né? Ele trouxe aqui um símbolo da mitologia grega como a fonte. Aí vem a história do Orfeu, né? O Orfeu, ele era um músico lendário cuja lira poderia hipnotizar os humanos, hipnotizar os animais e deuses. Ele, então, após a morte da sua amada Eurídice, se recusava a olhar para qualquer outra mulher. Ele não queria nenhuma outra mulher. E as seguidoras de Dionísio, que já eram conhecidas como selvagens e enlouquecidas, elas ficaram furiosas. Ficaram muito bravas porque ele não quis nada com elas, foram rejeitadas, né? Elas ficaram muito bravas por terem sido rejeitadas por Orfeu. E por isso, mataram ele e despedaçaram, né? Simples assim, e jogaram sua cabeça no rio.
E essa cabeça chega até a praia e é descoberta por uma jovem muito misteriosa. E é dela que o pintor vai falar, lembrando que uma característica do simbolismo, o mistério. Quem era essa mulher que pegou a cabeça de Orfeu? Não sabe-se. Tá aí um mistério. E aí é dela que o autor vai falar nesse quadro. A figura feminina que parece ao mesmo tempo respeitosamente triste por achar uma cabeça, né? Uma pessoa morta, enfim. Também parece com um ar um tanto perigosa. Ela é uma mulher meiga. Ela é uma mulher meiga ou é uma mulher fatal? O pintor criando sua própria iconografia nessa atmosfera mais pertinente. Então, ou ela é considerada uma figura feminina doce, meiga, ou ela é alguma coisa fatal, alguma coisa mais com um ar mais dramático ligado no que é feroz, no que é bravo, né? Porque a gente não tem uma noção perfeita ali do que realmente essa figura feminina nos quer dizer. Mas a atmosfera que o pintor pintou, com os tons mais escuros, nos demonstra um ar um pouco de melancolia. E lá no morro, lá em cima, né, há um pessoal, aqui na imagem não vai dar pra ver muito bem, mas ali em cima do morro, há um pessoal, os pastores, que estão tocando seus instrumentos. Mas eles estão tão longe na figura, ele foi colocado lá atrás, lá no final, né? Você tem que analisar bem para você conseguir entender, porque eles não são centro. Eles estão tocando que nem parece, né? Que se consegue escutar essa música. Então, ao nosso entender, o pintor nos demonstra que é como se a morte de Orfeu deixasse o mundo órfão da música. Porque apesar de existirem os pastores tocando lá em cima, lá longe, nessa profundidade, na pintura não temos nenhuma intenção, não temos nada que nos remeta a tentar ouvir alguma música, alguma coisa com essa figura no centro e com todo esse ar melancólico. Uma cena que é cheia de mistério, um pouco de magia, um momento fora do tempo, né? Um clima que também é sensual ali, né? Por falar também do romance, do amor do Orfeu, que morreu, que ele morreu, como se a música tivesse acabado. Isso tudo faz a obra pertencer ao simbolismo. Então, geralmente, quando vocês encontrarem obras que retratam bastante a mitologia grega, tem esse ar, assim, uma figura central, algo que remeta a uma melancolia e algo que vocês não consigam definir se a figura realmente quer dizer que ela é boa, ruim, má, meiga, essa obra pode ser e pode estar associada ao simbolismo. Aí vocês vão lá, vão pesquisar quem foi o artista, que período, qual que era a ideia, e aí vocês vão ter aqui uma obra para apreciar do simbolismo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O pontilhismo foi assim um movimento muito, muito marcante mesmo, né? Que muitos devem ter feito lá nos primeiros anos da escola, uma pintura muito famosa lá do Jorge Seurat, do pontilhismo, né? Para ver como que ela foi feita. E um jeito de trabalhar isso, provavelmente a maioria faz com lápis ou canetinha, mas o melhor jeito mesmo de trabalhar essa mistura das cores é com o uso do pincel em uma tela, onde você pode difundir melhor as cores. Até breve!